Vitor, tu sumiu, cara. Tu não faz mais não sei o que lá, não sei das quantas. Tô aqui voltando para contar mais um pouquinho. Aos poucos vem voltando a soltar alguns conteúdos, mas inegavelmente algumas mudanças vêm acontecendo por conta das minhas mudanças pessoais, né? Minhas transformações. Como vocês já sabem nos vídeos anteriores que eu soltei, às vezes passados, eu passei por uma grande crise, e tô passando, né? Eu tive uma grande crise de ansiedade e após ela eu venho passando por uma recuperação, né, digamos assim. Muitas coisas aconteceram, né, eu tive alguns gatilhos, inclusive, que incentivaram essa crise, mas já era algo que acontecia durante muitos e muitos e muitos anos. Eu demorei anos para entender que isso era ansiedade, era crise de pânico que vinha e me atacava em certos momentos. Mais recentemente, nos últimos anos, talvez 1 ou 2 anos antes da pandemia, ali, por 2018 mais ou menos, foi quando eu comecei a identificar os sinais e, com acompanhamento firme de psicóloga e psiquiatra, que eu comecei a me entender melhor. Então, eu posso dizer que há uns 4 ou 5 anos eu venho passando por um processo de autoconhecimento profundo, tá? E que vem me dando novas perspectivas para me conhecer. Então, o que que essa crise atual, o que que essa crise de ansiedade que aconteceu ali no meio, pouco antes do meio de novembro, me trouxe? Como muitos sabem, né, pô, eu já contei em um vídeo, eu parei de consumir álcool, por exemplo. Inclusive, eu completei 4 meses, hoje é dia 15 de dezembro, eu completei 4 meses, dia 11, sem consumir qualquer substância alcoólica. E o que que isso interfere? Não só o álcool, mas algumas coisas foram sendo modificadas por mim desde agosto. Então, quando eu decidi parar de beber, por exemplo, eu vim mudando algumas estratégias e características minhas pessoais. E por mais que porra, eu falei no vídeo do álcool, né? Por mais que eu não fosse um bebedor inverterado, ou invertebrado, sei lá, é, eu usava como uma ferramenta de relaxamento. Ou seja, eu chegava do trabalho, eu terminava um dia de trabalho estressante, cansado, e ao invés de optar, sei lá, por um banho relaxante, por uma refeição um pouco mais saborosa, eu optava por, cara, vou tomar uma cerveja para relaxar. E isso me fazia relaxar internamente, mas eu não entendia que aquilo estava me trazendo problemas futuros. E aí, por quê? Qual foi o meu grande insight junto com todo o acompanhamento que eu venho fazendo? Porque eu estava sempre procurando alguma forma de fugir dos problemas. Cada ser humano tem um problema individual, cada um passa nesse momento por alguma situação é, gravíssima, grave, enfim, cada um tem a sua própria mochila para carregar, né, para não dizer a cruz. Cada um tem um problema ali para carregar. E os meus problemas, ao longo da vida inteira, eu sempre terceirizei. Ou seja, através do consumo do álcool para relaxar, ou através do consumo do álcool para socializar, porque eu era tímido e queria ser uma pessoa diferente, eu estava negando a minha pessoa, né, introvertida, a minha pessoa, o Vitor, mais caladão, e queria ser um cara mais comunicativo, mas eu estava lutando contra uma coisa minha, pessoal, querendo ser algo que eu não era. Posso ter o interesse, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ser mais caladão, mais analítico, mais observador. E aí, entre outras muitas coisas, né? Para não me ater muito ao álcool, o consumo exagerado de conteúdos, às vezes, é, sem muita qualidade, né? É bom ter aqueles momentos de ócio que você passa um tempo sem ter algo muito específico, né? Porque se você passar o dia inteiro estudando, por exemplo, eu acho que não compensa também. Mas eu consumia mais de forma exagerada conteúdos um pouco menos de qualidade. Então, assim, em momentos que eu poderia usar para poder aprender, para estudar, eu estava sempre ali. Futebol, por exemplo. Eu, na minha infância e adolescência, início da fase adulta, eu consumia muito futebol. Então, eu consumi muito e não trouxe isso para minha vivência prática. Eu não virou um trabalho, virou um hobby. Só que um hobby em que eu consumia com muita frequência. Até jogar videogame. Hoje em dia eu não tenho videogame já há alguns anos. Desde que a Joana nasceu, eu vendi meu videogame e nunca mais tive. Não tô dizendo que vocês devam fazer ou fazer A, B ou C, tá? São insights meus pessoais. E no videogame, o meu grande jogo era futebol. Então quando eu via, eu passava horas jogando, horas e horas. E quando na verdade eu não conseguia ter um controle de, cara, beleza, eu vou desopilar, aquele momento de ócio, vou ficar meia hora, 40 minutos jogando e tal, no fim do dia.
Não, quando eu vi eram 3 horas, 4, 5 horas jogando. E aí, assim, conteúdos, o que mais que eu posso falar aqui de coisas que não tinham muito valor, que eu usava para fugir dos problemas, né? Oferecer, às vezes, a mim, para qualquer tipo de contato pessoal, para poder ter, sei lá, uma segurança de que eu tô sendo, de alguma forma, amado, né? Às vezes você, cara, quer se abrir, quer conversar com alguém, quer falar e tal, quando você vê, você se abre. Isso eu até aprendi um pouco mais novo, a não, sei lá, a considerar qualquer pessoa do meu vínculo como se fosse um amigo super afetivo. Então você tem colegas, amigos e tal, amigos mais próximos. Então eu estava sempre me oferecendo e eu estava, na verdade, assim, o resumo disso tudo é que eu estava, na verdade, fugindo de mim. Fugindo de pequenos problemas em que eu passava no dia a dia e que eu não queria encarar, que eu não queria refletir, que eu não queria pensar sobre eles. Era muito mais confortável buscar uma ferramenta extra ali para fora, ali por fora, para me manter desconectado do problema central. E eu sempre vivi o problema de forma muito intensa também. Então, eu sempre tive dificuldade do famoso, que é agora, né, o famoso viver o momento presente. Então, eu colocava sempre em perspectiva o que eu preciso resolver no futuro, botava na minha cabeça que eu preciso resolver, eu preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver. Quando eu vi, eu passava dias pensando naquele problema. Às vezes eu já tinha refletido como eu tinha me planejado, como eu iria resolver, mas eu anotava, deixava tudo separado e tal. Eu não vou pensar mais nisso, mas meia hora depois eu já estava pensando no problema. Então, assim, por não saber, por não ter habilidade minha pessoal, por não ter desenvolvido em mim as minhas habilidades pessoais mentais, eu me prendi a ferramentas é, inúteis, às vezes, para poder passar o tempo. E isso me trouxe muitos transtornos, porque os problemas vieram aparecendo, 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 e culminou com essa minha crise de ansiedade que eu tive no meio do mês passado. Então, assim, vários problemas que estavam internalizados começaram a sair de mim, e eu comecei a refletir e ficar preso num ciclo de pensamentos. Aí entra a ajuda fundamental da psicologia, da psiquiatria. Então eu volto, eu passei um ano com tratamento de remédio, parei, desmamei, né, fui o tratamento certinho. Aí desmamei, voltei agora a ter o remédio psiquiátrico na minha vida para poder ter um pouco mais de controle emocional e dentro da psicologia também conseguir lidar com a raiz do problema. Porque os problemas eles aparecem, são consequências geralmente. Para mim, são problemas, são consequências de algo que eu já fiz ou deixei de fazer, ou que eu gostaria de fazer, ou de algum trauma da minha adolescência, infância, fase adulta, enfim. E agora eu estou aprendendo a lidar com eles. É um processo, um dia de cada vez, não é fácil. Os pensamentos eles continuam aqui em ciclos, mas muito mais fáceis de lidar. Ainda são difíceis, mas comparado ao que eu tive de crise, eu tenho tido a habilidade de lidar melhor com eles e agora o objetivo é ter cada vez mais força para lidar mais e mais. E aí, assim, isso me imobilizou em muitas coisas, e inclui-se a criação de conteúdo. Como eu sempre falei pra vocês, eu adoro fazer live e jogar, mas eu simplesmente não estava conseguindo mais lidar com isso. Eu simplesmente travei. Mas é uma coisa que me faz bem. Então, a minha ansiedade, ela me travou a ponto de considerar que tudo que eu fazia era ruim. E que eu preciso mudar, e que eu preciso fazer, que eu preciso ser uma nova pessoa. E quando eu vi, tinha que pensar muitas coisas que eu preciso fazer agora para mudar, para no futuro ser um pouco melhor. Porque e isso vai gerando uma. E aí quando você vê, você perde o controle sobre si, né? E aí eu prefiro descansar, mas eu não consigo descansar, minha mente não para, então eu tenho que voltar para fazer alguma atividade, mas eu não consigo concentrar naquela atividade. E aí eu preciso parar. Então eu preciso me reorganizar, tratar, pensar, refletir e pensar de que forma que essa crise veio para me alertar de coisas que eu precisava rearrumar na minha vida. E tem sido assim. Não tenho uma reclamação, não, pelo contrário, eu acho que foi muito importante. Veio um alerta para mim que eu precisava, de fato, colocar de volta o meu trem nos trilhos. Eu estava fugindo muito dos meus valores, estava fugindo muito dos meus objetivos e estava vivendo uma vida talvez um pouco desconexa com o que eu realmente acredito.
né? Apesar de ter valores bem fortes, eu estava me dissociando um pouco de mim mesmo. E agora, com todo esse tratamento, com toda essa reflexão, eu começo. Não vou dizer que, cara, a melhora é paulatina, devagar. Mas o mais importante nesse momento para mim tem sido a força de vontade de querer fazer a mudança e me encaixar nos trilhos de volta. E aí inclui a produção de conteúdo, né? Depois de estudar tanto, depois de avançar e aprender tanto, eu não posso simplesmente parar. A ansiedade me faz querer voltar, né? Não, Vitor, faz, você tem que fazer, porque você não pode parar. Mas há uma mudança de valores na minha cabeça acontecendo, né? Eu me destaquei muito por conteúdo de humor, engraçado, de pesquisa, usando memes e tudo. E internamente eu penso, cara, já deu certo, isso deu certo, por que que eu não programo, por que que eu não sigo, tento fazer de uma forma mais maleável, um pouco menos de cobrança e tal. Mas internamente eu sinto uma necessidade de, como esse vídeo que eu tô fazendo, né? De mostrar ainda mais algo mais interno, mais pessoal meu. É, de que forma eu posso gerar valor para as pessoas, né? Eu sei que eu gero humor, eu gero graça, é bom, é legal, tem momentos de alegria, só que eu fico reflexivo porque eu também consumi muito ao longo da minha vida conteúdos de humor e eu adoro, só que de forma às vezes escalonada, muito longa, né? E às vezes ter um pouquinho de pé no chão, de encarar a vida como ela é um pouquinho importante. E é o que eu tenho sentido dentro de mim, a necessidade de encarar a minha vida e a vida que está ali fora de forma como ela realmente é. E de que forma eu posso distribuir valor a partir disso, de que forma que eu posso ajudar, né? De que forma eu posso ser uma pessoa que agregue valor para alguém, que faça refletir e que a gente possa dar mão de repente. Peço desculpa pelos amigos que vêm na expectativa de ver algo mais na linha do humor e tal, para desopilar um pouquinho, mas é a necessidade que eu sinto nesse momento. Talvez eu volte, talvez eu faça algo mais, uma pegada mais do humor de novo, não sei. É um processo de reconstrução claro para mim. E aos poucos eu tô botando o pé na água de novo, vendo a temperatura, será que dá para entrar, será que eu entro? Sei que também não dá pra ser, a gente não espera sempre pelo momento perfeito, né? Não dá pra ser, cara, tem que ser assim e tal. E é por isso que eu tô vindo até fazer esse vídeo, pra mim é um tratamento também, de uma forma em que eu tô colocando minha pele em risco mais uma vez, pra ver, pra experimentar, pra sentir, pra entender o que vocês estão ansiando aí por trás. E para saber também se vocês sentem de alguma forma empatia, né? Não empatia, mas vocês se sentem representados por isso também. Como um ser humano também, como todos vocês, que também têm os sentimentos, que também têm dificuldade para lidar com os sentimentos, e que com esse reconhecimento de que uma dificuldade existe, existe uma busca por uma reconstrução. E a reconstrução ela não é fácil. A reconstrução ela não é rápida. A reconstrução ela que requer paciência. E às vezes a gente é muito impaciente. E às vezes a gente está num mundo tão corrido, tão louco em busca de resultado, que a gente está querendo tanta coisa, e que a gente esquece de valorizar o que a gente já tem, de valorizar a vida que nós temos. E por mais que a gente se fale nesse, sei lá, autoafirme que tá valorizando sim, cara, às vezes não tá. E esse é um preenchimento, um vazio meu que eu venho tentando preencher, né, interno, de entendimento de, cara, para onde que eu quero caminhar? O que que eu quero ser? Para quem eu quero servir? O que que eu quero ser instrumento de valor para alguém? Como? Cara, o humor é ótimo, mas, porra, como que eu consigo me sentir útil? Porque no fundo eu acabo, cara, apesar do humor, apesar de tudo que eu aprendi, eu me sinto ainda, e isso está sendo trabalhado também com a minha psicóloga, eu me sinto ainda, cara, pô, mas será que pô, é humor e tal, mas tá faltando alguma coisa, eu sinto isso. Então, assim, sem despertar minha ansiedade, eu tô nessa busca, nessa minha reconstrução, nesse meu autoconhecimento, palavra do momento, nessa minha autoanálise, nessa minha reforma íntima. Eu tô nesse período, sentindo coisas, melhorando, lendo muito, lendo muito. Eu acho que
A última vez, 3 períodos na vida eu li muito na minha início da fase da adolescência, que eu li muito Harry Potter e Senhor dos Anéis. E aí depois eu fui lendo muitos conteúdos da literatura. Na pandemia, em que eu reativei o modo de leitura, eu li muito livro também. E agora, durante essa crise. Eu já vinha lendo de forma paulatina, mas agora eu estou lendo com uma velocidade muito grande. Não velocidade, desculpa, mas com uma constância muito grande. Então, leio de manhã, leio de tarde, leio à noite, leio nos momentos em que eu posso ter, que eu tenho um tempo que eu não estou fazendo nada, ao invés de ligar a televisão, eu estou lendo. E estudando muito também. Então, não estou com pressa, estou tranquilo. Por mais que a pressa queira, né? A pressa quer entrar aqui porque quer resultado tudo para ontem, mas dessa vez eu quero fazer diferente na minha vida, de conseguir viver intensamente o tempo presente em que eu tô e conseguir aproveitar o processo, que é outra coisa famosa também no momento, né? Aproveitar o processo e parar de viver no futuro, parar de viver só no objetivo que eu alcancei. Conseguir viver um passinho de cada vez, devagarzinho. E aí é como eu tô indo, espero em breve conseguir reconstruir minha rotina de produção de conteúdo para voltar com força, com qualidade e com boas ideias. Tá bem, meus amigos? Estou aqui, firme e forte. Comuniquem sempre, se comuniquem sempre. Lembrem, eu estou aqui, sou humano como vocês, estamos juntos nessa barca, nesse negócio que a gente chama de vida, para tentar superar, para poder se superar, né? Não só superar por superar, mas superar a si próprio para a gente vencer a nós mesmos, né? Ser melhor do que eu fui ontem, por exemplo. E ser melhor, mas valorizando a mim mesmo, conseguindo dentro aqui, internamente de mim, aqui no coração, que eu consiga ser uma boa pessoa para mim mesmo. Então, amigos, estamos juntos sempre. Contem comigo, mandem boas energias. E para quem estiver precisando também, força. A gente vai superar esses obstáculos e cada vez mais. Valeu, um beijo, meus amigos. Até a próxima. Tchau.